pessoal, a Marvel acabou de lançar mais uma série, e a série do Cavaleiro da Lua. Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse personagem e contar pra você o que o primeiro trailer da série ainda não contou ou deixou muito confuso. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa o like, faz a inscrição, compartilha pros amigos, isso tudo que a gente precisa que vocês façam pra ajudar na produção de conteúdo. Mas voltando ao assunto. O personagem Cavaleiro da Lua, ele nasceu ali em meados da década de 70, acho que em 75, salvo engano. Ele saiu na revista número 32, eu acho que foi Werewolf. E o personagem apareceu ali meio que como um vilão. Ele, na verdade, não nasceu como um mocinho. Ele apareceu como coadjuvante, depois eu acho que ele apareceu em mais duas outras revistas em quadrinhos, mas efetivamente ele teve a sua primeira aparição solo ali já em 76, na verdade, nas edições de 19 a 22 de uma sequência que foi feita, que eu não vou recordar o nome, mas vai aparecer aí na tela pra vocês. Ano seguinte foi dando certo, ele acabou tendo uma sequência solo ali na década de 80. Mas, tirando esse histórico aí, é importante a gente entender qual é efetivamente a missão do cara, como foi que ele surgiu nos quadrinhos, como é a história dele. No trailer a gente vê um rapaz meio confuso, que tem problemas com sono, que não consegue distinguir a realidade do que não é, meio medroso, enfim. Inclusive ele aparece lá como personagem do Steve Grant, certo? O que na verdade não é. Vamos entender isso aí. O nome do personagem efetivo do Cavaleiro da Lua é Mark Spector, certo? Esse Mark Spector é um cara que era um boxeador muito habilidoso, que acabou trabalhando na CIA, no exército, e depois veio pra CIA. Só que ele sempre teve transtornos de personalidade, ele tinha personalidades múltiplas. Isso que meio que não deu bom pro cara e ele acabou virando um mercenário. Conversa vai, conversa vem, trabalho vai, trabalho vem, ele vai parar no Egito, fazer um serviço lá que dá tudo errado, a galera trai ele acaba meio que morto dentro de uma pirâmide, e quando ele dá seu último suspiro, ele encontra com um personagem que é o avatar do Cavaleiro da Lua, que é o Khonshu. E o Khonshu, né, que é um deus espiritual ali do Egito, ele faz uma proposta pra ele diz assim, vamos fazer o seguinte, eu deixo tu viver, tu já é meio confuso mesmo, né, tu tem transtorno de personalidade, tem umas personalidades aí meio avulsas, uma mais uma menos não vai fazer diferença. Eu deixo tu viver e aí tu à noite vai receber ali o avatar, a minha materialização na Terra como Cavaleiro da Lua. Ele aceita, volta à vida, volta pra vida dele e começa a viver esse dramalhão todo ali de Cavaleiro da Lua. Onde ele, como ele tem transtorno de personalidade, ele fica transitando entre os personagens do Steve Grant, que é um rico, inteligente, um cara dado da sociedade, e o outro personagem que é o Jake Lockley, salvo engano, que é um taxista. Pasmem, quando a gente fala que ele assume uma das personalidades de um cara rico, filantropo, meio boa pinta, nesse momento, quando ele foi lançado lá na década de 80, muita gente achou que era uma imitação do Batman por causa disso, tá? Vamos fechar esse parêntese que eu, inclusive, esqueci de abrir, mas volta lá no tempo, abre o parêntese e vamos fechar agora e vamos voltar pra história. No trailer já começa dizendo que o cara é o Steve Grant, que trabalha numa vidinha pacata, que é super tranquilo, meio confuso. Eu acho que a Marvel vai dar uma investida ali na história. O que eu acho é que ela vai começar a história a partir do momento que ele retorna desse encontro com o Khonshu. E aí, como ele tem transtorno de personalidade, ele vai assumir a personalidade do Steve Grant, vai esquecer que ele trabalhou na CIA, que ele tem todo, que na verdade a personalidade dele principal é o Mark Spector, e vai ter que lidar com toda essa confusão. Você vê que ele tá muito confuso, ele dá uns relampejos ali da mente dele, ele consegue ver o Cavaleiro da Lua, ele se olha no espelho, de repente aparece o Cavaleiro da Lua, enfim. Esses momentos de confusão vai ser o momento que ele vai tentar se recordar do que aconteceu e tentar se encontrar dentro do personagem. Isso porque eu acho meio difícil amar, meio que redesenhar esse personagem do zero, né? A gente sabe que o personagem principal, a pessoa oficial, o que tá no comando, é o Mark Spector.
E o Steve Grant e o Jake Lockley é só personagens extras, né? São personalidades extras do quem realmente ele é. E ali no trailer a gente vê que ele tá assumindo uma dessas personalidades extras, tá? Ainda voltando à história do nosso queridíssimo Cavaleiro da Lua. Nos quadrinhos ele aparece efetivamente algumas vezes como vilão, depois ele acaba mudando ali o rumo dele. Mas eu não duvido nada que ao longo dessa série a Marvel acabe tendo essa coisa de virada de mesa e deixe claro que na verdade o grande vilão é o Khonshu, já que nos próprios quadrinhos ele assumia a personalidade do Mark Spector pra fazer as vontades dele. Inclusive ele tem um episódio nos quadrinhos que ele chegou a enfrentar alguns membros dos Vingadores, incluindo Pantera Negra. Então o cara assim, quando o Khonshu assumiu o papel, ele ia pra resolver as coisas pessoais dele, ele não tava nem aí pra cuidar ou salvar ninguém, não. E eu acho que talvez o arco do herói que vai se passar dentro dessa série seja o nosso Mark Spector tentando se encontrar como um ser humano bom, como alguém que vai fazer alguma coisa positiva, né? Aquele arco do herói, meu Deus, responsabilidade, sou bom ou não sou, quem eu sou, quem eu deixo de ser, ainda mais que o personagem é tão confuso, já que ele tem esses transtornos de personalidade. Ainda sobre a série, a gente vê alguns momentos que ele tenta ali no trailer, tenta se amarrar pra não mudar de personagem. A gente vê algumas referências como a areia no chão formando a meia-lua ali. A gente tem um outro momento de combate entre ele e o que talvez seja, algumas pessoas estão indicando que talvez aquela briga dele ali, ele descendo o sarrafo naquele bicho que tem meio que cabeça de cachorro, ou sei lá o que, seja uma briga entre Anun, que talvez seja referência a uma possível discórdia entre o Khonshu e os outros deuses do Egito, e ele tá usando o Cavaleiro da Lua pra resolver os seus problemas. Ninguém sabe ainda. Fato é que a série tá aí, vai ser lançada, tá todo mundo com hype, esperando. A Marvel pegou a galera de surpresa, tipo assim, jogou esse trailer aí no colo da gente essa semana. Eu particularmente não esperava que viria sair assim tão rápido. Saiu, foi gravado, tem muitos personagens bacanas aí, inclusive um dos personagens, infelizmente, eu fiquei sabendo hoje, sofreu um acidente e faleceu, que eu acho que ele fazia o personagem do francês, um fato lamentável. O ator veio a falecer, então provavelmente já vai dar uma reviravolta na série. Talvez a Marvel dê um jeito de justificar posteriormente essa finalização do arco desse personagem dentro da própria série. Então é isso, pra finalizar, eu acho que a Marvel esse ano tá chegando aí com os 2 pés na porta, muitos lançamentos que a gente não esperava. O Cavaleiro da Lua é um dos lançamentos que não saiu no calendário oficial lá no final do ano passado. E no mais, vamos continuar assistindo, deixa o like, compartilha, comenta e curte tudo isso que a gente precisa para incentivar a produção de conteúdo. E a gente vai vir nos próximos vídeos falando mais sobre outras novidades de outras plataformas também. Eu já prometi e vou ainda fazer um vídeo falando sobre o lançamento da 3ª temporada de The Boys, que vai vir muito bacana, e fora outros lançamentos da Amazon Prime também, tá? No mais é isso, tchau, falou, valeu!